Olá, alunos, olá, alunas. Hoje, mais uma vez, teremos aula online de filosofia, dessa vez, e com o tema Aristóteles. Hoje nós vamos estudar um filósofo, um pensador da Grécia Antiga, discípulo do Platão. Na última aula de filosofia, nós estudamos a filosofia do Platão, vocês estão lembrados, não é? Vemos a ideia que Platão tem do dualismo, não é? Ou seja, de uma realidade dúbia dividida em duas, aonde Platão busca com a sua filosofia encontrar a verdade das coisas. A filosofia de Platão é uma busca pela verdade, uma busca pelas coisas reais, né? E Platão então chega a uma conclusão de que a realidade não está no mundo sensível, mas no mundo inteligível, no mundo das ideias. Platão pensa, concebe a sua filosofia também em alegorias. Então nós estudamos na aula passada a alegoria do mito da caverna, que nada mais é do que uma metáfora, uma história que sintetiza o pensamento do Platão. Na visão dele, nós, seres humanos, vivemos como que presos dentro de uma caverna e só contemplamos as coisas a partir de suas sombras. Portanto, o mundo sensível é uma sombra do mundo real, uma cópia, melhor dizendo, do mundo real, e a realidade está no mundo das ideias. Somente os filósofos e Sócrates, segundo Platão, o primeiro deles, contemplou a verdade das coisas, saiu da caverna, não é? E nós devemos também ter esse processo através da filosofia. Buscar a verdade do mundo e, uma vez descobrindo qual é essa verdade, vivê-la, não é? Não se apegando às coisas materiais ou sensíveis. Dentro dos cânones da filosofia grega, ou seja, dos principais pensadores que influenciaram o pensamento grego, e portanto a própria filosofia, nós temos três grandes baluartes da filosofia grega: Sócrates, nós já falamos sobre ele, Platão, também na aula passada, e agora Aristóteles. Aristóteles é discípulo de Platão. Lembrando que naquela época os filósofos davam seguimento ao seu pensamento através dos seus discípulos, e Aristóteles é discípulo de Platão e Platão, por sua vez, é discípulo de Sócrates. Aristóteles viveu do ano 384 até o ano 322 a.C. Estamos falando aí de um homem do século IV a.C. Aristóteles vai ter uma influência no pensamento grego tão forte quanto Platão teve, tá? Aristóteles era conhecido como um dos mais sábios homens da Grécia. A sua filosofia buscava, ao mesmo tempo que completar a filosofia do seu mestre Platão, corrigi-la, né? Então Aristóteles dizia que ele tinha uma verdadeira amizade pelo Platão, mas ele tinha mais amizade pela verdade. Lembrando que a palavra filosofia ou filósofo é aquele que tem uma amizade pelo conhecimento, é aquele que busca conhecer intimamente a verdade através do conhecimento. Então, a busca tanto de Platão quanto de Aristóteles, quanto do próprio Sócrates e de tantos outros filósofos era realmente chegar a alcançar o conhecimento verdadeiro. Para Platão, o conhecimento verdadeiro está na esfera do transcendente, do metafísico. Ou seja, para Platão existe uma realidade suprassensível que está para além da realidade material, e é nesse lugar, que se encontra a verdade. Platão nomeia essa realidade de mundo das ideias. A grande diferença entre Platão e Aristóteles é que para Aristóteles a verdade não está em outro mundo,
mas neste próprio mundo. O que outrora Platão dividiu como dois mundos diferentes, o mundo ideal, suprassensível, e o mundo sensível, material, Aristóteles vai uni-la novamente. Nesse sentido, então, Aristóteles tira as ideias do campo suprassensível, ou seja, tira as ideias de um campo celeste e traz as ideias para um campo terrestre. E através do quê? Através de um conceito, que é o primeiro conceito que nós vamos então estudar na aula de hoje, que é o conceito de essência. Para Aristóteles, todos os seres são compostos de essência. Essa palavra é uma palavra que nós usamos até hoje. Quando nós queremos nos referir a algo que não diz respeito apenas à aparência das coisas, nós usamos esse termo essência. Então eu posso dizer, por exemplo, assim, olha, tal pessoa, ela aparentemente não é lá grande coisa, mas ela tem uma essência bonita, não é? Ou a pessoa diz assim, olha, a minha essência não permite que eu faça tal coisa, ou faz parte da minha essência fazer tal coisa. O que significa essência? Essência, pessoal, vem de um conceito que garante que as coisas sejam aquilo que elas de fato são. Portanto, a essência garante que eu seja aquilo que eu sou. A essência é aquilo que faz com que algo seja algo e não outra coisa. Por exemplo, a essência de Mateus garante que eu seja o Mateus e não qualquer outra pessoa, não é? O que para Platão é simplesmente uma ideia, para Platão a minha essência existe no mundo das ideias. Então, a essência de Mateus existe no mundo ideal em perfeição. E esse Mateus que aqui vos fala, esse professor Mateus que aqui vos fala, é apenas somente uma cópia da essência, da ideia perfeita que existe de mim lá no mundo das ideias. Assim também é para essa xícara, não é? Existe uma xícara ideal no mundo das ideias, existe essa xícara imperfeita no mundo material. Ora, por que imperfeito? Porque passa, porque é transitório, porque não é eterno. A essência, diria Platão, é perfeita exatamente porque ela é eterna. Então é ela que garante que todas as coisas que existem aqui numa perfeição menor, uma hora alcancem uma perfeição maior, não é? Quando diz respeito à sua essência. Nesse sentido, então, Aristóteles ele vai tirar a ideia de que a essência diz respeito a algo que está para fora do mundo e traz de volta a essência para dentro do mundo. Portanto, para Aristóteles, a minha essência ela habita em mim e não em outro mundo. A minha essência, aquilo que faz com que eu seja quem eu sou, é parte integrante do meu ser. Não é algo abstrato, é algo real. Aristóteles, lembrando, era um biólogo, ou seja, ele era o que nós poderíamos chamar hoje, no século XXI, de um cientista. Aristóteles ele tentava descobrir a verdade das coisas, analisando as coisas, estudando as coisas, percebendo o mundo sensível, e não como fez Platão, ignorando o mundo sensível. Porque Platão diz, bom, a verdade não pode estar no mundo sensível, no mundo material, porque a matéria se corrompe, a matéria acaba, as coisas morrem. Então a verdade é eterna, a verdade é uma coisa una, a verdade não passa. Logo, se tudo que existe no mundo é transitório, logo a verdade não está no mundo. Esse é o raciocínio de Platão. Para Aristóteles não, para Aristóteles, de fato as coisas materiais são transitórias, mas elas comportam a essência delas próprias. Vou dar um exemplo para ficar claro para quem está um pouco perdido. Basta você pensar que um dia, você mesmo que está assistindo essa aula, você é aluno, você é aluna, você um dia já foi um espermatozoide. Depois você foi um feto. Depois você foi um bebê. Depois você foi uma criança. Depois você foi um pré-adolescente, que é o que você é hoje. Ou seja, de espermatozoide até pré-adolescente, você passou por várias transformações no mundo físico.
por várias transformações no mundo material. Você mudou completamente a sua materialidade. Agora, o que é que garante que você continua sendo você, se você já passou por várias transformações e hoje você é um ser totalmente diferente do ser quando você era lá na origem? Ora, o que garante que apesar de todas essas mudanças, você continue sendo você e não outra coisa? Entenderam? Aristóteles dirá que o que garante isso é o fato de você possuir uma essência. E a essência não muda, a essência não passa. A essência, diria Aristóteles, é aquilo que nós chamamos de alma, né? Ânima. Esses conceitos aristotélicos estão num livro do Aristóteles chamado De Anima, ou seja, da alma, né? A alma não no sentido cristão, como posteriormente vai ser entendida. A alma para Aristóteles é um princípio que dá vida, ânima, ânimos, ou seja, animado, que tem vida. Para Aristóteles, tudo que tem alma é composto de uma essência. E é exatamente essa essência que faz com que você seja você e permaneça você, apesar de todas as mudanças que a matéria se encarregará de fazer até a última delas, que é a morte. Portanto, alunos e alunas, o Aristóteles, como eu disse no início da aula, ele vem para trazer de volta para a realidade o que outrora Platão separou dela, ok? Aristóteles trabalhava muito uma outra categoria, que é a lógica aristotélica. Para Aristóteles, a filosofia deveria trabalhar com conceitos lógicos, conceitos de lógica. Daí então, Aristóteles, através da lógica, através de um raciocínio lógico, ele vai chegar ao que ele chama de teoria das quatro causas, ok? O que é isso? No que consiste a teoria das quatro causas? Que é um outro conceito do Aristóteles, né? Aristóteles, como um bom observador da natureza, como um bom observador da realidade, como um bom cientista, Aristóteles percebe que tudo que existe no mundo está em constante movimento. Ou seja, tudo que existe no mundo passa por transformações, passa por movimentações, não é? Não existe nada no mundo que esteja simplesmente inerte ou parado. Mesmo as coisas que aparentemente estão paradas, elas estão em movimento interno, não é? Ou seja, por isso que às vezes um móvel, mesmo quando você acha que o móvel está ali parado, de repente ele dá um estralo. Por quê? Porque algo dentro dele, partículas estão se movimentando, não é isso? Átomos, como era conhecido lá na Grécia Antiga, um termo até que a gente usa até hoje, né? Para Aristóteles, tudo que existe está em movimento. Portanto, o movimento é algo característico do mundo, da própria existência. Tudo que existe está em constante movimento. Está em constante movimento. E Aristóteles, então, tem uma busca, né? Ele almeja encontrar as causas do movimento. Ora, se tudo que existe está em movimento, e a vida e a natureza e o universo é um ciclo sem fim de movimentos, de coisas que estão em constante transformação e que transformam umas em outras e por aí em diante, né? O próprio ciclo da natureza é assim, a natureza não é algo parado, mas é algo em constante movimentação, e até hoje nós sabemos, veja, Aristóteles escreveu há mais de 2000 anos atrás, e até hoje nós sabemos cientificamente que o próprio universo está em constante expansão, ou seja, o universo está em constante movimento, não é? Aristóteles então se pergunta, se tudo que existe está em movimento, quais são as causas do movimento? Muito bem, então entra a teoria das quatro causas que eu quero tratar com vocês agora. Para Aristóteles, existem quatro causas do movimento, ok? A primeira causa de tudo que existe é a causa material, ok? Então vamos lá. Tudo que existe no mundo existe enquanto matéria, mas não só. Portanto, existe uma causa material, por exemplo, para essa caneta, ok?
Essa caneta é um objeto que existe no mundo tanto quanto eu, você, esse celular, essa câmera, essa estante de livros aqui atrás, essa janela, enfim. Tudo que nós vemos ao nosso redor existe enquanto matéria. A causa material das coisas varia. Se eu perguntar para vocês qual é a causa material dessa caneta, vocês terão de me responder que a causa material dessa caneta, ou seja, a matéria com a qual essa caneta é composta, na realidade, trata-se de plástico, não é isso? Plástico, basicamente plástico e metal aqui na ponta. Causa material, perfeito. Agora, qual é a causa eficiente? Então a primeira causa é a causa material, ok? Então vocês anotem aí, a causa material é aquilo de que a coisa é feita, perfeito? A segunda causa é a causa eficiente, ou seja, aquilo com que a coisa é feita. Ou seja, com que essa caneta foi feita? Com que essa caneta foi feita? Essa caneta foi feita com que? A partir de um idealizador, não é isso? A partir de alguém que pensou essa caneta. Ela não passou a existir do nada. Alguém pensou a estrutura dessa caneta, não é isso? E aí então tornou-a caneta. A causa eficiente é aquilo que vai tornar, ou seja, é aquilo que vai fazer com que a coisa seja feita. Ok? A causa eficiente dessa caneta é o homem, no caso. Então, um ser humano, um dia, idealizou um objeto que pudesse escrever à base de tinta. Não é? A tinta também é outra causa material composta por essa caneta. Terceira causa é a causa formal, ou seja, aquilo que a coisa vai se tornar. A causa formal disso é a própria caneta. A caneta tem forma de caneta, mas para ela se tornar caneta, para ela se formar caneta, antes ela tem que ter sido pensada por alguém, que é a causa eficiente, que concebeu a forma da caneta, e aí então usou do material que existe no mundo para formá-la. Então, causa material, causa eficiente, causa formal e por último a causa final, ou seja, com qual objetivo isso aqui foi pensado e para que isso aqui existe. Utilidade. Essas são as 4 causas, teoria das 4 causas, que Aristóteles usa para explicar tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo é composto de causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Vou dar mais um exemplo. Vamos pensar esse estante. A causa material dessa estante é basicamente madeira. A causa eficiente, ou seja, é aquilo que transformou isso aqui em estante. Aquele que pensou, aquele que movimentou a matéria para fazer com que ela se tornasse uma estante. Perceba, a madeira lá da floresta não se tornou isso aqui sozinha. Ela teve que ter alguém que fizesse isso com ela. Causa eficiente. Causa eficiente dessa estante, o homem. Causa formal é a forma com que ela foi concebida, a forma de estante. Ou seja, a causa formal dela é ser estante. Ela tem forma de estante. Agora, para ela poder ter passado da matéria para a forma, precisou de algo que seja a causa eficiente. Então percebam aqui, o movimento de matéria para forma depende de outro movimento que acontece na causa eficiente, que no caso é o homem. Então o homem pegou lá na floresta a matéria, transformou e pensou a respeito dela, concebeu a forma, não é? E aí então aplicou através do movimento, criou a estante. E a causa final dela é para que serve guardar livros. A causa final da caneta, para que serve escrever. Então tudo no mundo é assim, segundo Aristóteles. Uma coisa não passa ou não se transforma em outra sem que outrem a transforme nessa coisa. Uma coisa não muda sozinha, ela passa por movimentações, não é? Essas movimentações ocorrem de maneira a transformá-la em outras coisas. E aí então você tem o conceito do dinamismo do mundo. Para Aristóteles, o mundo está em constante movimento. E as coisas se movimentam dentro dessas 4 causas. Causa material, causa eficiente, causa formal, causa final. Perfeito? Muito bem. Sintetizando isso, né, para Aristóteles, portanto, o barro só se transforma num vaso, num belo vaso,
como os vasos gregos, né, os vasos bem ornamentados da Grécia, não é? O barro só se transforma em vaso se tiver o homem, o artesão para transformá-lo, não é? Não se transforma sozinho. Do mesmo jeito, uma semente se transforma em árvore, não é? Através de um movimento interno que acontece nela, perfeito? A criança se transforma em adulto através de um movimento interno, um movimento que acontece na matéria. E então Aristóteles cria o conceito de substância, não é? Outro conceito importante, substância. Isso é um conceito muito importante. É através da substância que Aristóteles une o mundo sensível do mundo inteligível, o mundo da matéria com o mundo das ideias. Para Aristóteles, o mundo material e o mundo ideal estão unidos através da substância. Substância significa substrato, ou seja, o que dá substrato, o que dá sustentação à forma. É exatamente a substância que dá sustentação à forma, àquilo que é ideal no mundo material. Portanto, é através da substância. Através desse conceito, Aristóteles une essas duas coisas que outrora Platão havia separado. Não é necessário mais dividir o mundo entre mundo das ideias e mundo material. O mundo das ideias e o mundo material está unido dentro do conceito de substância. Para Aristóteles, a substância, por exemplo, homem para Aristóteles é substância. Quando eu falo homem, eu não estou falando especificamente de algum homem, não é? Estou falando da substância homem, ou substância mulher, ou substância animal. Ou seja, a substância para Aristóteles comporta dentro de si vários atributos, não é? Por exemplo, a substância homem possui dois outros atributos, que é a racionalidade, todo homem é racional, e a mortalidade, todo homem é mortal, não é? E aí então você tem o silogismo lógico, não é? Quer dizer, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é uma espécie de silogismo lógico, né? Para Aristóteles, os atributos que comportam as substâncias podem ser tanto essenciais quanto acidentais. Ou seja, a substância comporta vários atributos. A substância homem comporta atributos como racionalidade e mortalidade. Dentro desses atributos, alguns são essenciais, outros são acidentais. Exemplo, o atributo essencial, como eu disse no começo da aula, é aquilo que faz com que a coisa seja ela própria. Ok? Então a racionalidade é um atributo essencial do homem, faz parte da essência do homem ser racional. Agora, o atributo acidental é aquilo que não é tão necessário, então pode deixar de ter, entende? Pode deixar de ser. Por exemplo, a beleza, né? A beleza é um atributo acidental. Né? A beleza, o homem não depende da beleza para ser homem, mas ele depende da racionalidade para ser homem. O homem não depende necessariamente do seu corpo físico, tanto é que ele vai passar por várias mudanças, não é? A matéria vai mudando, a matéria é acidental. Agora, a racionalidade, a essência, a personalidade, não é? Tudo isso é essencial, não passa. Matéria é acidental, transitória, um dia acaba, passa por transformações. A essência não, a essência permanece, não é? A essência permanece. Então, duas divisões aqui importantes também. Dividir o mundo entre coisas essenciais e coisas acidentais. É acidental que eu esteja aqui sentado, por exemplo. Não é essencial, poderia estar dando aula em pé, não é? É acidental que eu esteja com uma camisa xadrez, eu poderia estar com uma outra cor de camisa, não é? É acidental o fato de eu estar, por exemplo, dando aula aqui pela internet. Foi por causa de a gente até usa esse termo acidentalmente. Foi um acidente que aconteceu de estar com esse vírus aí no mundo e eu estou tendo que dar aula aqui online. É acidental, não é essencial. O essencial é a aula. O essencial é o conhecimento. Agora, como transmitir isso? Isso é acidental. Pode ser em sala de aula, pode ser pela internet,
pode ser através, sei lá, enfim, né, de muitas outras maneiras. Então percebam, dividir o mundo entre essência e acidente ajuda-nos a descobrir de fato o que realmente importa e o que importa mais ou importa menos. Perfeito? Muito bem, e por último, para acabar a nossa aula, senão a gente se estende muito, um conceito importantíssimo também para Aristóteles é que as coisas mudam, passam por esse movimento no mundo através do ato e da potência, que são dois conceitos também importantíssimos para a filosofia do Aristóteles. Nós enxergamos o movimento das coisas através dos conceitos de ato e potência. Ato é o que faz, é o estado atual da coisa. Ato é o estado atual da coisa. Potência é aquilo que a coisa pode vir a ser. O devir, o movimento, acontece sempre em ato e potência. Exemplo, essa parede, em ato, ela é branca. O estado atual dela é branca. Agora, ela tem a potência de se tornar vermelha. Perfeito? Ela pode passar por um movimento e se tornar vermelha. Essa camisa em ato é xadrez, mas ela tem a potência de se tornar amarela, verde, azul, roxa, enfim. Agora, para que isso aconteça, a semente em potência é semente, mas ela tem, a semente em ato é semente, mas ela tem a potência de se tornar uma árvore. Perfeito? Um bebê em potência, o bebê em ato, ele é um bebê, mas ele tem a potência de se tornar uma criança. A criança é criança em ato, tem a potência de se tornar adulto. O adulto é adulto em ato, tem a potência de se tornar velho. Agora, esse movimento pelo qual as coisas passam, não é? Eles acontecem numa dialética entre essas duas coisas, ato e potência. Então, voltando aqui ao exemplo da parede. Essa parede que em ato é branca tem a potência de ficar vermelha. Para que ela possa passar de ato para potência, ela precisa de outra coisa que seja em ato, que é uma tinta vermelha. Perfeito? Entenderam? Então a tinta vermelha, que em ato é tinta vermelha, junto com essa parede branca, que em ato é parede branca, faz com que essa parede branca, que tem a potência de se tornar vermelha, se concretize. E aí então ela deixa de ser uma parede branca com potência de se tornar vermelha e passa a ser uma parede vermelha em ato com potência de se tornar verde, desde que haja uma tinta que em ato seja verde. Então percebam, né? O movimento das coisas transita entre ato e potência. Essa camisa, que em ato é xadrez, tem a potência de se tornar amarela, desde que haja uma tintura que em ato seja amarela. O ato é mais importante que a potência. Nesse sentido, então, Aristóteles vai dizer que se tudo que existe no mundo se movimenta, e tudo que se movimenta é movimentado por outra coisa, o movimento é a potência, o movimentador é ato, então se tudo que existe no mundo se movimenta entre ato e potência, logo, as coisas que estão em movimento têm de ter sido colocadas em movimento. Se tudo que se movimenta foi movimentado por outro, quem é que deu origem ao movimento? Digamos assim, quem deu o pontapé inicial para que as coisas começassem a se movimentar? Para Aristóteles, Deus. Para Aristóteles, Deus é a origem do movimento. Aí você pode me perguntar, professor, mas quem botou Deus em movimento? Aristóteles diria que ninguém. Aristóteles chamava Deus de o grande motor imóvel. O grande motor imóvel. Ou seja, aquilo que tudo movimenta sem ser movimentado. Aquele que tudo afeta sem ser afetado. Perfeito? O que posteriormente, séculos depois, o cristianismo pega essa filosofia, essa ideia de Aristóteles, e especificamente um santo da igreja chamado Santo Tomás de Aquino, e ele vai dizer que esse motor imóvel é o Deus cristão, que fez tudo, mas ninguém o fez. Criou tudo, mas é o único ser incriado. Essa ideia cristã de um Deus que cria, mas é incriado, é de fato
um plágio da ideia aristotélica de que Deus seria o grande motor imóvel que movimenta tudo sem ser movimentado. Ok? Então, alguns conceitos que nós vimos na aula de hoje. Conceito de essência, conceito de substância, as 4 causas do movimento, conceito de essência e acidente, e conceito de ato e potência, e o conceito de o grande motor imóvel. Todos esses conceitos vão servir para vocês responderem a atividade aí do quiz, ok? Agradeço a atenção de vocês, tenham todos uma ótima semana, se atentem às datas de entrega dos trabalhos. A aula vai ser postada, portanto, na terça-feira, dia 5/5, vocês vão estar assistindo essa aula, terça, 5/5, vocês têm até a próxima segunda-feira, que vai ser o dia, deixa eu ver aqui, próxima segunda-feira, dia 11/5, para postarem a atividade aí no portal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.